Mais de 30 anos atrás, Deus encontrou corações dispostos a servirem com amor, compromisso e fé em nossa comunidade. E hoje celebraremos e recordaremos um pouco dessa trajetória. Nós tínhamos 25 anos de idade quando o pastor Edson Queiroz nos enviou para iniciarmos um trabalho aí, um ponto de pregação, com 4 casais que faziam parte da igreja, da primeira de Santo André. E nós, sem nenhuma experiência, aceitamos a proposta e começamos o trabalho na casa do irmão Dalmo, da Marisaura. Ali já tinham passado também o irmão Mauro, né? Que era um casal novinho, a irmã Adelaide, que era uma missionária. E essas 4 famílias estavam bem integradas e nós começamos o trabalho ali e realmente foi muito lindo, foi muito bom. Vieram muitas crianças, começaram a vir os pais também, e o trabalho foi crescendo, e durante 3 anos mais ou menos nós ficamos ali, e depois, quando a gente viu que já era um grupo que precisava realmente de um pastor, então nós convidamos o pastor Paulo e a sua esposa Edna para virem pastorear este grupo. Porém, o local era muito difícil acesso para as pessoas, convidados, crentes, membros da igreja. Pedimos para a igreja, depois de muita oração, pedimos para a igreja comprar um terreno lá embaixo. Eu fiz a compra desse terreno mais ou menos em 1984 ou 85. Se reúne hoje a igreja IBM Luz, um belo templo, mas foi um trabalho muito difícil ali na compra desse terreno, na organização dessa igreja. Louvo a Deus pelo trabalho liderado pelo irmão Valdir, sua esposa Loilde. Também louvo a Deus pela Igreja de Santo André, a visão missionária que ela tem, que ela tinha. Ficamos ali na liderança até janeiro de 88 e viemos para o campo missionário, onde estamos hoje em dia. Convidamos alguém muito especial para contar um pouco da história de como foi a liderança do pastor Oduvaldo e da irmã Lourdes. Sim, ele era um pouco rígido, né? Ele não dava moleza. Não dava moleza para ninguém. Ele era bom, na época tinha escola dominical. O pastor Oduvaldo foi assim, um pastor que ele ensinou bastante, ensinava. Ele pegava a sério no ensinamento, né? Na época dele, a Juvenita era a líder da União Feminina, né? Sim, ele tinha uma preocupação grande pela igreja, pelo crescimento, pelo discipulado, né? Então eu sinto saudade daquela época. Realmente eu sinto, né? Saudade. E precisamente na data do dia 24/4 de 91, o Valmir se converte, tornando-se pastor titular no dia 1º de janeiro de 1998. Na igreja em 96, e nessa época o pastor Valmir ele já assumia muito o púlpito, né? Acho que estava naquela fase transitória, né? Eu tive o privilégio de andar bem pertinho do pastor Valmir, né? Um excelente pregador, assim, as mensagens que ele trazia era de deixar a gente assim, sabe, ali preso na pregação dele. Tempo de escola bíblica, dominical, o discipulado 1 a 1, o ministério de evangelismo. Foi nesse tempo também deu-se início aos grupos de oração. Eu tive um privilégio com mais alguns irmãos na época de estar estudando na casa dele, teologia, né? Eles circularam, um deles é o Betinho, o Vando, né? Só que eu não estou lembrando o nome, eu sei quem é, mas não estou lembrando o nome do seu pai. Ah, sim, Manuel! O Manuel também se reunia toda sexta-feira na casa do Valmir
E, sabe, não podia faltar uma Coca-Cola, né? Aquele tempo lá, ele era movido a Coca, né? E depois ele largou disso aí. Mas eram tempos muito bons que a gente vivia ali toda sexta-feira. Correu ao encontro deles e curvou-se até o chão e disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo teu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem. Paralelamente, a liderança do pastor Valmir tiveram outros líderes, outros pastores que foram muito marcantes na nossa história. Assim como o pastor Edilson, o pastor Betinho, pastor Natanael, pastor Garrido, pastor Jota, pastor Fernando. E não podíamos nos esquecer dos ministérios que foram surgindo a partir da igreja sede do Lusitano. São Luís do Maranhão, Suzano, Flórida, Esperança, e temos os que se mantêm firmes até hoje. O Hélida, super consolidado com a liderança do pastor Ismael atualmente, e Bofete, com o pastor Valdir. Não tá valendo ainda, mas pode falar. Aqui, meio dinossauros, desde 88. Era galazar, cabelão aqui. Moleque! Desde 2004, fomos chamados ao trabalho pastoral integral, trabalhando na nossa congregação do Jardim Érico. E a base de tudo, porque eu nem achava que tinha o chamado pastoral. O pastor Duvaldo que falou: não, você não precisa achar, porque a igreja já te vê como pastor e a gente só vai te dar o que já é de direito. O crescimento da igreja lá, já tinha praticamente, né, uma igreja estabelecida, um pessoal que já frequentava lá há alguns anos, mas nós tínhamos muito aquele evangelismo com as 4 leis, né, espirituais. Então, acho que isso também se deu o crescimento por conta desses evangelismos e por conta do trabalho com as crianças também. Tava na estrutura da capela, banco de madeira. Foi pastor Clécio. Pastor Clécio bonito, novo. Pastor Clécio tava novo demais. Bonito, de terno. E eu falava assim pra minha amiga: nossa, que pastor bonito. Preciso vir mais nos cultos dessa igreja. Fiquei pensando nisso e eu falei: Senhor, como que eu vou gravar um vídeo, né, aniversário da nossa igreja, pra dizer que eu comecei pra igreja porque eu achava o pastor bonito. E na verdade, Deus me trouxe a memória, né, o texto que foi pregado, irmãos. Isso foi lá nos meados de 2005, final de 2004, muito tempo atrás. E foi falado sobre o filho pródigo. E eu lembro que tinha umas americanas nesse culto. E tinha um tradutor, tava falando sobre o filho pródigo. E logo que finalizou, ele pegou e falou assim que não importava a distância que nós estávamos de Deus, né? A distância que nós estávamos de Cristo. Se nós se arrependemos dos nossos maus caminhos, Ele está de braços abertos para nos receber. Assim como o Pai recebeu o Filho de volta. Que foi o cuidado mesmo dos pastores, né, com a gente. No momento, a gente veio num momento que a gente estava precisando muito desse acolhimento. E a gente recebeu isso aqui desde o primeiro dia. O pastor e da Valdirene nos visitaram, nos receberam, nos acolheram, e isso fez com que a gente permanecesse, e até hoje a gente tem esse cuidado deles, de todos os pastores desse ministério. É verdade. Inclusive, queremos agradecer ao pastor Clécio, Valdirene também, e todo o ministério do IBM Luz da igreja, né? Eu já conhecia a igreja desde criança, quando era uma capelinha, mas aí depois que eu saí de uma outra igreja, eu sempre passava e via o ânimo que era a igreja. Então, um dia eu convidei a minha irmã e nós fomos para o culto, fomos muito bem recebidos, né? E lá eu estou até hoje. Eu acho que por causa desse acolhimento que a igreja teve comigo, que eu estava passando um momento muito difícil, troca de igreja, tudo. E consequentemente me casei e trouxe meu marido pra cá também com a gente. Todos esses anos, já são 20 anos aí, servindo ao Senhor no mesmo lugar, na mesma igreja. Então assim, a gente já viu bastante mudança, né? Passagem de pastores, membros que mudaram, membros que chegaram. Então assim, a gente fica muito feliz com tudo que a gente tem vivido e está vivendo. Você vem com 7, 8 anos, né? Já vi também muita gente.
e aprendi muito, mas comecei a ter mais maturidade das coisas conforme eu fui ficando mais velho, né? Que ano você chegou na igreja, Marcos? 2007. Defina a nossa igreja em uma palavra. Missões. Foi em 97. Família. 2004. Serviço. Em 2010. Amor pela palavra. 1983. Família. Em 2002. Tudo na minha vida. 2008. Minha vida. 2002. Missões. 1999. Família. Agosto de 1994. Perseverança. Ministério em 2020. Gratidão. 2008. Superação. 1992. Sou filho amado de Deus. 1992. Amor. Foi 2018. Direção. Então, missões aqui nesta igreja, a gente percebe que é o coração. É o que pulsa aqui, é missões. Foi o Ministério Infantil, eu me apaixonei. Eu gostava das aulas, do jeito que as tias davam aula. E, inclusive, hoje eu faço parte do Ministério Infantil. Responsabilidade para passar para as crianças quem é Jesus. Quem é Jesus na vida delas. Nós temos a responsabilidade de apresentar Jesus, o amor de Deus, a elas. Aos que começaram, aos que se achegaram, aos que saíram e aos que partiram, aos que permaneceram e aos que ainda vão vir. Que a abundante graça de Deus seja sobre sua vida, sobre vocês. Vocês fazem parte do plano de redenção de Deus para a salvação do mundo. Que o Senhor seja com todos nós e que a IBM Luz continue firme até que Cristo volte. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas 20. Que os próximos anos sejam de ainda mais bênçãos, união e crescimento. Parabéns, IBM Luz, pelos 30 anos.